Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu adoro, mentalidade olímpica. Sabe o que é mentalidade olímpica? Aquela mentalidade que não é o importante é competir, mas sim o importante é vencer. E será que eu sou mal por isso? Querer vencer? Será que eu não devo ter uma ambição contínua? Uma ambição sem limite? Eu cansei de posturas de empresas e empresários que muitas vezes ele fala, não, o importante é competir. Sabe do que é isso? Isso é simplesmente um lastro de uma sociedade fraca, de uma cultura de pessoas que perderam a noção de que o importante é você treinar, se capacitar e se desenvolver para ganhar. Muitos comemoram a prata e o bronze, ok, parabéns, tem que celebrar mesmo. Mas sabe, eu sinto falta das posturas como o de Ayrton Senna, que fala assim, eu vou treinar, eu vou avançar, mas eu não aceito mais nada além do ouro. E eu sou mal por querer ter um tipo de uma postura assim, de querer ser o primeiro. Muitas vezes eu sou contratado para poder atingir limites das empresas de dominância de mercado. Lá na Samsung, todo mundo que está me seguindo aqui sabe que eu fiquei muito tempo na Samsung como diretor executivo. Nós tínhamos como meta, primeiro, ser o número 1 de venda de celulares no Brasil. Isso aconteceu em 2 anos. Eu entrei em 2010, em 2012 a Samsung assumiu a liderança, vendendo mais do que todas as marcas então famosas na época, como Nokia, Sony Ericsson, Motorola, LG, BlackBerry, Apple e assim por diante. Logo depois disso veio o presidente da Samsung e falou assim, Dema, eu preciso criar a maior rede de eletrônicos de vendas de celulares e tecnologias do Brasil. A maior. Em pouco tempo nós precisamos ser líderes, nós precisamos ter mais lojas do que a Apple e a meta da Samsung era ter mais lojas do que a Apple no mundo inteiro. E com essa meta audaciosa, eu não tinha opção de ser medalha de bronze nem de prata. Eu recebi uma frase assim, ou a gente é líder ou a gente fecha. Assim aconteceu também com o mercado de tablet, assim aconteceu também com o mercado de relógios inteligentes. Eu sempre fui exposto em situação que eu não tinha opção de ser o bronze, eu não tinha opção de ser o prata. Ou era o 1 ou era o 1. Hoje eu estava numa reunião aqui na consultoria Goshen Land, na qual eu sou CEO e fundador, e veio um grande fornecedor que trabalhou muito tempo com notebook. Ele falou assim, Dema, derrotar a Samsung é muito difícil no Brasil. Por quê? Porque ao derrotar a Samsung, eu tenho que investir muito dinheiro e assim por diante. Mas no fundo, eu como um grande executivo na época de uma marca de computador que eu não vou citar o nome, eu não conseguia derrotar a Samsung porque a Samsung tinha a mentalidade empreendedora, a mentalidade olímpica, uma mentalidade de uma ambição sem limite. Ninguém tá falando de ganância, eu tô falando de ambição sem limite. E a Samsung é ruim por querer ser o número 1? O Dema, como Goshen Land, eu quero ser a maior e melhor consultoria do Brasil. E eu sou ruim por querer ser o melhor? Sabe, eu olho a concorrência de consultorias com entregas assim, muitas são boas, mas outras são ruins, medíocres. E eu falo assim, o teu cliente que está atendendo mal vai ser o meu. Então eu quero o meu cliente, quero o teu cliente. E eu sou ruim por isso? Claro que não. O que eu estou falando aqui é de mentalidade olímpica, mentalidade de vencedor, mentalidade de querer buscar o ouro em primeiro lugar, ser vencedor em primeiro lugar e lutar o suficiente para isso acontecer. E no Brasil nós tivemos ouro, mas eu quero trazer aqui a mentalidade dos nossos medalhistas de ouro no Brasil, através de 3 pontos. Primeiro ponto, mentalidade. É tudo ou nada. Derrota não é opção. Você imagina uma mentalidade onde derrota não é opção. Segundo ponto, algo que talvez você nunca ouviu, mas imperialidade. Imperialidade é quando você treina e executa como se cada dia fosse uma final de campeonato. Você é empresário. Você tem que ter esse ponto que é imperialidade. É fazer todos os dias como se fosse a tua Black Friday. Imperialidade é treinar como se todo dia fosse final de campeonato. Terceiro ponto, sacrifício. Perde muito, mas ganha tudo que apenas 1% consegue. Presta atenção. Perde tudo, perde tempo, perde cansaço, perde horas de descanso, porque é uma troca, mas você vai ganhar o que apenas 1% de todos ganharam, o ouro. Vamos falar sobre mentalidade. Um grande exemplo é a Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade foi uma ginasta que pegou o ouro. Sabe qual que é a mentalidade dela? Ela não vê a competição como um jogo, mas como uma arena. A vida como uma arena. Ou o outro vence ou você vence. Dando um grande exemplo são as startups. 90% das startups falham. 10% prosperam devido a uma mentalidade vencedora. E essa vencedora que a Rebeca usou. Imperialidades. Acredito que você nunca ouviu falar, mas pois bem, imperialidade é o ímpeto de você ali nunca pensou em plano B.
A Beatriz Souza, por exemplo, pegou o ouro no judô. Cara, ela não tinha plano B, era plano A até o fim. Segundo ponto da imperialidade é compromisso. Treinar, liderar, executar como se cada dia fosse, mais uma vez, uma final de campeonato. Vou dar um exemplo. No mercado global, 1% das empresas dominam 90% do mercado por tratar cada dia como uma final. E você, empresário, você está tratando cada dia como uma final? O terceiro ponto que é sacrifício. Todo mundo sabe que a Duda Lisboa e a Ana Patrícia pegaram ali no vôlei de praia o ouro. Sabe, elas sacrificaram tempo com família, amigos, desejos para poder vencer e ter o ouro. Nada iria satisfazer as duas se não fosse o ouro. Empresas no Brasil, por exemplo, 23% fecham antes dos 2 anos por falta de mentalidade, preparação e determinação. O papo de expansão tem como objetivo quebrar isso. As empresas brasileiras precisam ser preparadas para crescer, para avançar, para trabalhar com uma mentalidade, com imperialidade e com sacrifício. Um pouco de reflexão e crítica. Você quer ver um exemplo do oposto? Todo mundo acompanhou os memes que aconteceram da Reagan, que foi aquela australiana que desconstruiu o break. Aquilo que era para seguir uma regra, ela quis trazer ali algo desconstruído, sem valor, medíocre. Tomou um 0 desse tamanho nas Olimpíadas. Quantas vezes você, empresário, tá fazendo do teu jeito e acha que tá indo bem? Sabe qual que é a mensagem que eu mais falo para os meus clientes? Você é pequeno. Porque o cara fala, não, eu já fiz e já faço. Na hora que eu vejo o tamanho de mercado, o mercado não atendido, ou o mercado que tá mão no concorrente dele, eu percebo que ele é pequeno. Eu percebo que ele pensa pequeno. Eu percebo que falta para ele visão. Sabe, é assim como essa história do break. Sabe, eu como consultor, eu preciso ali ajudar como uma voz de fora falando, moça, Reagan, tá errado o que você está fazendo, merece um 0, você precisa mudar. Então, sabe, é um peso ali, ou ouro, ou apenas a mediocridade. Não dá para aceitar medíocres, não dá para acertar ali as pessoas que são com uma postura medíocre querer o ouro, nunca vão conseguir. Por isso, você precisa tomar uma decisão. Ou você continua com uma mentalidade medíocre, ou você coloca na tua mente uma mentalidade olímpica, com sacrifício, com uma mentalidade forte para treinar, para vencer, com imperialismo. Não existe plano B. Todos os dias é como se fosse a final do campeonato. Vocês sabem que eu tenho uma frase que ficar pequeno dá muito trabalho. Então para de pensar pequeno. Você tem muito recurso na sua mão, mais do que você imagina. Nós temos a internet à disposição. Ah, mas é difícil contratar uma pessoa. Trabalhe como se você precisasse dela para a tua vida, para você ver. Eu, antes de fazer essa gravação, eu estava entrevistando pessoas. Eu entrevisto pessoas todos os dias, porque faz parte da minha cultura. Você é improvável. Você tem que levantar com a cabeça para atacar, guerrear, executar e fazer acontecer. Eu quero que você, um dos 22 milhões de CNPJs ativos do Brasil, comece a pensar como querer ser o número 1. Não aceitar apenas competir, querer ser o melhor em tudo que você faz. Nós precisamos dessa mentalidade, não só no esporte, mas também nas empresas. As empresas brasileiras sim têm capacidade de expandir o ambiente desse Brasil, ir para a América Latina, para a Europa, para os Estados Unidos, expandindo os seus negócios. Não queremos ser apenas 22 milhões de CNPJs ativos, mas queremos ser 22 milhões de CNPJs ativos, conquistando o mercado, aceitando apenas o número 1, avançando, pagando o preço com sacrifício, não tendo plano B. Lembre-se, mentalidade, imperialismo e sacrifício são 3 pilares inegociáveis que foram os pilares que as nossas medalhistas utilizaram e que você, empreendedor, tem que usar. Sou eu ruim de querer ser o primeiro? Sou eu ruim de querer derrotar meu concorrente? Sou eu ruim de querer pegar o cliente dele e dobrar o meu número de clientes e faturamento? Porque afinal, ficar pequeno dá muito trabalho. Tenho certeza que vocês gostaram. Pegue esse episódio desse podcast fantástico e encaminhe para todos os seus líderes. Vamos criar um exército azul invencível. O exército dos Goshenlanders, as pessoas que são expansionistas e fazem as empresas crescerem. Hoje eu ajudo e eu quero ajudar vocês também.